Faixa 14. Líderes nascem líderes? Quando Warren Bennis entrevistou grandes líderes, todos eles concordaram que os líderes se fazem, não nascem feitos, e são feitos mais por si próprios do que por meios externos. Bennis está de acordo. Acredito, reticências, que todos, qualquer que seja a idade ou circunstância, são capazes de transformar-se. Isso não quer dizer que todos se tornarão líderes. Infelizmente, gerentes e até mesmo diretores e CEOs, em sua maioria, tornam-se chefes e não líderes. Exercem o poder em vez de transformarem a si mesmos, a seus funcionários e a sua organização. Por que isso acontece? John Zenger e Joseph Folkman assinalam que a maioria das pessoas, quando ocupa o lugar de gerente pela primeira vez, inicia um período de muito aprendizado, recebem muito treinamento e assistência, são abertas a ideias e pensam com muita profundidade na forma pela qual desempenharão suas funções. Procuram desenvolver-se, mas logo que aprendem as noções básicas, deixam de tentar melhorar. Pode ser que isso dê muito trabalho, ou talvez não percebam até onde o aperfeiçoamento as levará. Contentam-se em cumprir seus deveres e não em transformar-se em líderes. Ou, como argumenta Morgan McCall, muitas organizações acreditam no talento nato e não procuram pessoas que tenham potencial de desenvolvimento. Não apenas essas organizações estão perdendo uma boa reserva de possíveis líderes, mas sua crença no talento nato pode até mesmo prejudicar as próprias pessoas que pensam ser talento nato, transformando-as em pessoas arrogantes, defensivas e que se recusam a aprender. A lição é a seguinte: criar uma organização que dê valor ao desenvolvimento da aptidão e então ver os líderes emergirem. Faixa 15. Mindsets organizacionais. Quando pensamos em Lou Gerstner e Ian Mulcahy, vemos o tipo de empresas que eles desejavam criar, e criaram. Essas empresas abraçavam desenvolvimento de todas as capacidades dos funcionários e não a adoração a um punhado de gênios ungidos, o que levantou uma questão. Claramente, o líder de uma organização pode ter um mindset fixo ou de crescimento, mas uma organização como um todo pode ter um mindset? Pode ter uma crença de que o talento é simplesmente fixo ou, em vez disso, uma crença predominante de que talento pode e deve ser desenvolvido em todos os funcionários? E se sim, que impacto isso terá sobre a empresa e os funcionários? Para descobrir, estudamos um grupo de grandes empresas, integrantes da lista de empresas Fortune 500 e Fortune 1000. Uma empresa pode apoiar mais de um mindset fixo que afirma que qualquer funcionário tem isso, ou não tem. Chamamos isso de cultura de gênio. Ou pode apoiar mais de um mindset de crescimento, que afirme que pessoas podem crescer e se aperfeiçoar por meio de esforço, boas estratégias e bom aconselhamento. Chamamos isso de cultura de desenvolvimento. Para determinar o mindset das empresas, perguntamos a uma amostra diversificada de funcionários em cada empresa o quanto eles concordavam com afirmações como estas sobre sua empresa. Quando está sendo bem-sucedida, esta empresa parece acreditar que as pessoas têm um nível específico de talento e elas não podem realmente mudar isso. Mindset fixo. Esta empresa valoriza a inteligência natural e o talento para os negócios mais do que quaisquer outras características. Mindset fixo. Esta empresa valoriza genuinamente o desenvolvimento das pessoas e o crescimento de seus funcionários. Mindset de crescimento. Compilamos as respostas e descobrimos que havia um forte consenso dentro de cada empresa sobre se suas crenças e seus valores eram de mindset fixo ou de crescimento. Agora estamos prontos para analisar o impacto do mindset em toda a empresa.
sobre a confiança dos funcionários na organização, sua sensação de empoderamento e comprometimento e seu nível de colaboração, inovação e o comportamento ético que foi adotado em cada empresa. O que encontramos foi fascinante. As pessoas que trabalham em organizações com mindset de crescimento têm mais confiança em sua empresa e maior senso de propriedade sobre seu trabalho. Por exemplo, quando funcionários foram convidados a avaliar afirmações como "as pessoas são confiáveis nesta organização", aqueles nas empresas com mindset de crescimento expressaram muito mais concordância. Ao lado disso, também relataram que eram muito mais comprometidos com suas empresas e mais dispostos a se esforçar por ela. Têm um forte senso de propriedade e comprometimento com o futuro desta empresa. Aqueles que trabalham em empresas com mindset fixo, no entanto, expressaram mais interesse em mudar de emprego. É bom que funcionários em empresas com mindset de crescimento sintam confiança e tenham comprometimento, mas e a rapidez e a inovação? São coisas com as quais as empresas devem se preocupar e realmente se preocupam. Talvez uma empresa tenha de sacrificar um pouco o conforto e a lealdade para estar na vanguarda. Talvez uma crença no talento fixo motive inovação. Não parece ser esse o caminho. Na verdade, os funcionários das empresas com mindset de crescimento são mais propensos a dizer que suas organizações apoiam assumir riscos calculados, inovação e criatividade. Por exemplo, eles concordaram muito mais fortemente com afirmações como "esta empresa apoia genuinamente a assunção de riscos e me apoiará mesmo que eu falhe", e "as pessoas são encorajadas a ser inovadoras nesta empresa. A criatividade é bem-vinda." Os funcionários nas empresas com mindset fixo não apenas dizem que suas empresas são menos propensas a apoiá-los quanto aos riscos e à inovação, mas também tendem a concordar muito mais que suas empresas são comumente implacáveis e antiéticas. Nesta empresa há muita trapaça, tomada de atalhos e corte de custos exagerado. Ou, nesta empresa as pessoas frequentemente escondem informações e mantêm segredos. Não faz muito sentido quando pensamos sobre isso. Quando empresas premiam talento nato, então todos querem ser o superstar, todos querem brilhar mais do que os outros, e as pessoas talvez sejam mais propensas a trapacear ou a cortar custos para vencer. O trabalho de equipe pode entrar em queda livre. Assim, funcionários de empresas com mindset de crescimento têm uma visão mais positiva de sua empresa. Mas essa admiração é recíproca? Sim, os supervisores dessas empresas têm opiniões significativamente mais positivas de seus funcionários e sobre os pontos da empresa com que devem se preocupar. Esses supervisores avaliam seus funcionários como mais colaborativos e mais comprometidos em aprender e crescer, e mais inovadores, e com um potencial de gestão muito maior. Essas são todas as coisas que fazem uma empresa mais ágil e com mais chances de se colocar na vanguarda. Amo esta descoberta. Supervisores de empresas com mindset de crescimento viram um potencial de gestão muito maior nos membros de sua equipe do que os supervisores de empresas com mindset fixo. Eles observaram futuros líderes em formação. Amo a ironia. Empresas com mindset fixo supostamente buscam por talento, contratam o talento, recompensam o talento. Mas aí olhavam ao redor e diziam: onde está o talento? O talento não estava florescendo. Nossos resultados nos mostram que é possível tecer um mindset fixo ou de crescimento dentro da estrutura de uma organização para criar uma cultura de gênio ou uma cultura de desenvolvimento. Todos sabem que os modelos de negócios do passado já não são válidos e que as empresas modernas devem se reinventar constantemente para se manterem vivas. Quais empresas você acha que têm mais chances de prosperar no mundo atual? Desenvolva seu mindset.
O lugar em que você trabalha é de mindset fixo ou de crescimento? Você acha que as pessoas estão simplesmente julgando você ou ajudando a se desenvolver? Talvez você possa transformar seu ambiente de trabalho, fazendo ter mais mindset de crescimento, a começar por você mesmo. Há formas pelas quais você possa ser menos defensivo em relação a seus erros. Poderia aproveitar melhor as informações que recebe. Há formas pelas quais você possa criar mais experiências de aprendizado para si. Como você age em relação às outras pessoas em seu local de trabalho? Você é um chefe de mindset fixo, que se concentra mais em seu poder do que no bem-estar de seus empregados? Costuma afirmar seu status diminuindo os outros? Tenta prejudicar empregados de alta capacidade porque ameaçam você? Pense em maneiras de ajudar seus empregados a se desenvolver em seu trabalho. Aprendizados, workshops, sessões de coaching. Pense em como você pode começar a considerar seus empregados como colaboradores, como equipe e tratá-los assim. Faça uma lista de estratégias e experimente-as. Faça isso, ainda que pense em si próprio como um chefe de mindset de crescimento. O apoio bem direcionado e as informações que promovem o crescimento nunca são demais. Se você é o dirigente de uma empresa, olhe para ela de uma perspectiva de mindset de crescimento. Será preciso fazer como Lou Gerstner? Pense com seriedade em como eliminar o elitismo e criar uma cultura de autoanálise, comunicação aberta e trabalho de equipe. Leia o excelente livro de Gerstner, Quem Disse que os Elefantes Não Dançam, para ver como se faz. Seu local de trabalho está organizado para promover o pensamento de grupo? Se estiver, todo o processo de tomada de decisões tem problemas. Crie formas de estimular opiniões alternativas e crítica construtiva. Designe pessoas para fazer o papel de advogado do diabo, defendendo pontos de vista opostos para que você perceba as deficiências de sua posição. Faça com que as pessoas debatam os diferentes ângulos do assunto. Crie uma caixa de sugestões anônimas para a qual os empregados tenham de contribuir como parte do processo decisório. Lembre-se, as pessoas são capazes de pensar de forma independente e, ao mesmo tempo, trabalhar em equipe. Ajude-as a desempenhar ambos os papéis. Pasta 6. Faixa 1. 6. Relacionamentos, mindsets apaixonados, ou não. O que é que se diz sobre o curso do amor verdadeiro, que ele nunca é tranquilo? Bem, o caminho em direção ao amor verdadeiro tampouco é tranquilo. Essa estrada é frequentemente repleta de desapontamentos e corações partidos. Algumas pessoas permitem que essas experiências lhes deixem cicatrizes e as impeçam de formar relacionamentos satisfatórios no futuro. Outras conseguem se curar e seguir adiante. O que as diferencia? Para saber, recrutamos mais de 100 pessoas e pedimos que nos contassem uma experiência de rejeição terrível. Assim que cheguei a Nova York, me senti incrivelmente solitária. Não conhecia ninguém e achei que realmente não pertencia a este lugar. Depois de cerca de 1 ano de sofrimento, conheci Jack. Posso dizer que nos entendemos imediatamente, parecia que já nos conhecíamos havia muito tempo. Não demorou muito até que resolvêssemos viver juntos, e passamos a fazer tudo juntos. Eu achava que ficaria toda a minha vida com ele, e ele dizia achar o mesmo. Passamos 2 anos realmente felizes. Certo dia cheguei em casa e encontrei um bilhete. Ele dizia que precisava ir embora, que não tentasse encontrá-lo. Nem sequer me chamava de meu amor. Nunca mais soube dele. Às vezes, quando o telefone toca, eu ainda penso que pode ser ele. Ouvimos diversas variações dessa história. Pessoas de ambos os tipos de mindset contaram fatos semelhantes. Quase todas, em algum momento de suas vidas, tinham se apaixonado e saíram machucadas. O que variava e de maneira drástica era a forma pela qual lidaram com isso. Depois que contaram suas histórias, fizemos perguntas para prosseguir no tema. O que isso significou para você? Como lidou com isso? Que expectativas você tinha?
As pessoas de mindset fixo sentiram-se julgadas e rotuladas pela rejeição, rotuladas permanentemente. Era como se tivesse havido um veredito e alguém tivesse gravado em suas testas, detestável, e elas reagiram com fúria. Como o mindset fixo não lhes proporciona uma fórmula para curar as feridas, nada podiam fazer a não ser esperar pela possibilidade de ferir a pessoa que as magoara. Lídia, a protagonista da história que contei acima, disse-nos que experimentara um sentimento intenso e duradouro de amargura. Eu me vingaria dele, o faria sofrer como pudesse, se tivesse oportunidade. Ele merece. De fato, o principal objetivo das pessoas de mindset fixo ficou perfeitamente claro: vingança. Um homem disse: ela levou minha dignidade quando se foi. Não se passou um dia sem pensar como posso fazê-la pagar. Durante o estudo, perguntei a uma de minhas amigas de mindset fixo como tinha sido seu divórcio. Nunca esquecerei a resposta dela. Se eu pudesse escolher entre eu ser feliz e ele infeliz, sem dúvida preferiria que ele sofresse o máximo possível. A expressão doce vingança, que exprime a ideia de que com a vingança vem a redenção, deve ter sido cunhada por uma pessoa de mindset fixo, porque pessoas de mindset de crescimento não têm grande interesse em vingar-se. As histórias que contaram eram igualmente dolorosas, mas suas reações não poderiam ser mais diversas. Para elas, tratava-se de compreender, perdoar e seguir adiante. Embora muitas vezes se sentissem profundamente feridas pelo que acontecera, queriam aprender com a experiência. Aquele relacionamento e a forma pela qual terminou realmente me ensinou a importância da comunicação. Eu costumava achar que o amor vence todos os obstáculos, mas agora sei que é preciso ajudá-lo. O mesmo homem prosseguiu. Também aprendi alguma coisa sobre a pessoa certa para mim. Acho que cada relacionamento nos ensina um pouco mais a esse respeito. Há uma expressão francesa que diz: tout comprendre, c'est tout pardonner. Compreender tudo é perdoar tudo. É claro que isso pode ser um exagero, mas é um bom ponto de partida. Para as pessoas de mindset de crescimento, o objetivo principal era o perdão. Ouvi isto de uma mulher. Não sou nenhuma santa, mas sei que foi para minha própria tranquilidade interior que tive de perdoar e esquecer. Ele me feriu, mas eu tinha toda uma vida pela frente e por nada neste mundo queria ficar vivendo no passado. Um dia, eu simplesmente disse boa sorte para ele e boa sorte para mim. Graças ao mindset de crescimento, essas pessoas não se sentiram permanentemente marcadas. Por causa dele, procuraram aprender algo útil a respeito de si mesmas e de seus relacionamentos, algo que pudessem utilizar a fim de terem melhores experiências no futuro, e sabiam como seguir adiante e abraçar o futuro. Minha prima Cat personifica o mindset de crescimento. Há vários anos, depois de 23 anos de casamento, o marido a deixou. Em seguida, para piorar as coisas, ela sofreu um acidente e machucou a perna. Certa noite de sábado, sozinha em casa, ela disse a si mesma: quem disse que vou ficar sentada aqui, sentindo pena de mim mesma? Talvez essa frase pudesse ser um mantra do mindset de crescimento. Ela saiu e foi a uma festa, mesmo com um problema na perna, e lá conheceu o futuro marido. A família Contos não mediu as despesas. Nicole Contos, com seu magnífico vestido de noiva, chegou à igreja num Rolls Royce. O arcebispo esperava para celebrar o matrimônio e centenas de amigos e parentes, vindos de todo o mundo, aguardavam o casamento. Tudo estava perfeito, até que um dos padrinhos se aproximou de Nicole e lhe deu a notícia. O noivo não viria. Pode-se imaginar o choque e a dor? Pensando nas centenas de convidados, a família resolveu manter a recepção e o jantar. Em seguida, reunindo-se em torno de Nicole, perguntaram o que ela queria fazer. Demonstrando grande coragem, ela mudou de roupa e, num vestido preto decotado, compareceu à festa e dançou sozinha a música I Will Survive. Não era a dança que ela havia esperado, mas isso a transformou em um símbolo de coragem na imprensa de todo o país no dia seguinte. Nicole foi como jogador de futebol que correu para o lado errado. Era um acontecimento que poderia tê-la marcado e diminuído. Em vez disso, engrandeceu-a.
É interessante. Nicole falou várias vezes sobre a dor e o trauma de ser abandonada no altar, mas nunca usou a palavra humilhada. Se tivesse julgado a si mesma, sentindo-se uma pessoa falha e indigna, humilhada, teria saído correndo para se esconder. Mas sua dor clara e limpa lhe permitiu ficar rodeada do amor de seus amigos e parentes e iniciar o processo de cura. Aliás, o que acontecera ao noivo? Segundo se soube, ele foi para o Tahiti, fazendo sozinho a viagem de lua de mel. E o que aconteceu a Nicole? Poucos anos depois, com o mesmo vestido e na mesma igreja, casou-se com um excelente marido. Teve medo? Não, disse ela, eu sabia que ele estaria ali. Se pensarmos na maneira pela qual a rejeição fere e enraivece as pessoas de mindset fixo, não nos admiraremos ao saber que as crianças que seguem esse mindset são as que reagem às provocações e intimidações com ideias de retaliação violenta. Mais tarde, voltarei a esse assunto. Faixa 2. Relacionamentos são diferentes. Em seu estudo sobre pessoas superdotadas, Benjamin Bloom incluiu pianistas, escultores, nadadores olímpicos, tenistas, matemáticos e pesquisadores em neurologia. Deixou de fora, porém, pessoas que tinham jeito para relacionamentos interpessoais. Esse era seu plano. Afinal, há muitas profissões nas quais as aptidões interpessoais desempenham um papel importante: professores, psicólogos, administradores, diplomatas. No entanto, por mais que Bloom tentasse, não conseguia encontrar uma forma de medir a habilidade social com a qual todos concordassem. Às vezes nem sequer temos certeza de que isso seja uma aptidão. Quando vemos pessoas de grande traquejo social, na verdade não pensamos nisso como um dom. Pensamos nelas como pessoas simpáticas ou encantadoras. Quando vemos um casal que se dá excepcionalmente bem, não achamos que os dois sejam competentes em construir relacionamentos. Dizemos que são pessoas legais ou que têm química. O que significa isso? Significa que, como sociedade, não compreendemos as aptidões sociais. No entanto, os relacionamentos entre pessoas são extremamente importantes. Talvez por isso o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, tenha sido tão bem recebido. Ele afirma: há habilidades socioemocionais, e posso lhe dizer quais são. Os mindsets acrescentam outra dimensão. Ajudam-nos a compreender melhor por que as pessoas frequentemente não aprendem as habilidades de que necessitam, nem usam as que possuem. Por que se lançam com tanta esperança em novos relacionamentos somente para sofrer? Por que muitas vezes o amor se transforma em um campo de batalha terrivelmente sangrento? E o mais importante, ajudam-nos a entender por que certas pessoas conseguem construir relacionamentos prazerosos e duradouros. Faixa 3. Mindsets que se apaixonam. Até agora, ter mindset fixo significava acreditar que nossas características pessoais são fixas. Mas nos relacionamentos aparecem outros dois elementos, o parceiro e a própria relação. Agora é possível ter mindset fixo com relação a 3 coisas. Pode-se acreditar que nossas qualidades sejam fixas, que as do parceiro sejam fixas e que as qualidades do relacionamento sejam fixas, que ele seja inerentemente bom ou ruim, que deva acontecer ou que não deva acontecer. Agora, tudo isso é objeto de julgamento. Para o mindset de crescimento, todas essas coisas podem ser aperfeiçoadas. Todas elas. Você, seu parceiro e o relacionamento têm capacidade para crescer e mudar. No mindset fixo, o ideal é a compatibilidade instantânea, perfeita e perpétua, assim como deve ser. Assim como cavalgar ao sol poente, assim como viveram felizes para sempre. Muita gente quer sentir que seu relacionamento é especial e não apenas um acontecimento fortuito, e isso parece estar certo. Nesse caso, qual é o problema do mindset fixo? Há 2 problemas. Primeiro, se você precisa se esforçar, é porque não era para ser.
Um problema é que pessoas de mindset fixo esperam que tudo o que é bom aconteça automaticamente. Os parceiros não se esforçam para ajudar um ao outro na solução de seus problemas ou para aprender novas habilidades. Isso acontecerá por mágica, por meio do amor entre ambos, um pouco como aconteceu com a Bela Adormecida, cujo estado de coma foi curado pelo beijo do príncipe, ou com Cinderela, cuja vida triste foi repentinamente transformada por seu príncipe. As amigas de Charlene lhe falaram sobre Max, um novo músico que tinha chegado à cidade. Viera tocar violoncelo na orquestra sinfônica. Na noite seguinte, Charlene foi com as amigas assistir ao concerto e, quando foram aos bastidores ao final da apresentação, Max tomou a mão de Charlene e disse: "Da próxima vez, vamos fazer com que seja mais longo." Ela ficou impressionada com o jeito intenso e romântico dele, e ele com os modos encantadores e a aparência exótica dela. Quando saíram, a intensidade aumentou. Pareciam entender-se profundamente, gostavam das mesmas coisas, restaurantes, analisar pessoas, viajar. Ambos pensavam: onde você estava esse tempo todo? No entanto, com o tempo, Max começou a se mostrar instável. Na verdade, ele era assim, mas logo de início não se notava. Quando estava de mau humor, preferia ficar sozinho. Charlene queria saber o que o estava perturbando, mas isso o irritava. "Deixe-me sozinho", insistia ele, cada vez com mais rispidez. Mas Charlene sentia-se desprezada. Além disso, seus momentos de mau humor nem sempre aconteciam em ocasiões convenientes. Às vezes, os dois tinham combinado de sair. Outras vezes, haviam planejado um jantarzinho a sós. Ou ele queria desistir, ou ela tinha de suportar o silêncio emburrado dele. Se ela tentava puxar uma conversa leve, ele se mostrava decepcionado. "Pensei que você tivesse me entendido." Os amigos, vendo que os dois se gostavam, insistiram para que se esforçassem para resolver o problema, mas ambos achavam, com muita tristeza, que, se o relacionamento fosse o que deveria ser, não seria preciso fazer esforço. Se o relacionamento fosse o que deveria ser, cada um seria capaz de compreender e respeitar as necessidades do outro. Assim, foram se afastando e acabaram por terminar o namoro. No mindset de crescimento, a excitante chama inicial também pode acontecer, mas as pessoas com esse mindset não esperam por passes de mágica. Acreditam que um relacionamento bom e duradouro decorra do esforço e da vontade de resolver as inevitáveis diferenças. Mas pessoas de mindset fixo não aceitam isso. Lembram-se da ideia fruto do mindset fixo de que quem tem talento não precisa se esforçar? A mesma crença se aplica aos relacionamentos. Se os parceiros são compatíveis, tudo deveria decorrer naturalmente. Todos os especialistas em relacionamentos, sem exceção, discordam dessa afirmação. Aaron Beck, renomado psiquiatra, diz que uma das crenças mais destrutivas de uma relação é esta: se é preciso que façamos esforço, deve haver algo seriamente errado em nosso relacionamento. John Gottman, eminente pesquisador de relacionamento, diz: todos os casamentos exigem um esforço para se manter nos trilhos. Há uma tensão constante, reticências, entre as forças que unem e as que podem separar. Assim como nas realizações pessoais, essa crença, a de que o sucesso não deveria exigir esforço, priva as pessoas do elemento mais importante para que o relacionamento floresça. Provavelmente por isso, muitas relações azedam, porque as pessoas acreditam que amar significa nunca precisar fazer nada que exija esforço. Leitura da mente. A noção de que casais deveriam ser capazes de ler a mente um do outro faz parte da crença na falta de necessidade de esforço. Nós somos um só. Meu parceiro deveria perceber o que penso, sinto e preciso, e eu deveria saber o que ele pensa, sente e precisa. Mas isso é impossível. A leitura da mente, em vez da comunicação, inevitavelmente sai pela culatra. Elaine Savage, notável psicóloga de famílias, conta o caso de Tom e Lucy. Depois de 3 meses juntos, Tom disse a Lucy que havia um descompasso no relacionamento dos dois. Lucy, lendo seus pensamentos, achou que Tom queria dizer que amava menos do que ela a ele. Sentiu-se desencorajada.
Deveria romper a relação antes que ele o fizesse. No entanto, depois de uma sessão de terapia, Lucy reuniu coragem para descobrir o que ele queria dizer com aquilo. A verdade era que Tom usara um termo musical para comunicar seu desejo de afinar o relacionamento e levá-lo a um nível mais elevado. Quase caí na mesma armadilha. Havia conhecido meu marido poucos meses antes e tudo parecia estar indo muito bem. Mas uma tarde, quando estávamos juntos, ele me disse: "Preciso de mais espaço." Fiquei perplexa. Não podia acreditar no que ouvia. Estaria completamente enganada sobre nosso relacionamento. Finalmente reuni toda a minha coragem. "O que você quer dizer com isso?" perguntei. "Preciso que você chegue um pouquinho para o lado no sofá, para me dar mais espaço", respondeu ele. Ainda bem que perguntei. Concordar em tudo. É estranho acreditar na leitura dos pensamentos, mas isso faz sentido quando você percebe que muita gente de mindset fixo está convencida de que, num casal, ambos deveriam ter sempre a mesma opinião. Se para você é assim, não é preciso comunicação. Basta presumir que seu parceiro vê as coisas da mesma forma que você. Raymond Knee e seus colegas recebiam casais para debater as opiniões deles sobre seu relacionamento. Os de mindset fixo se sentiam ameaçados e agiam com hostilidade depois de falar até mesmo de pequenas discrepâncias na forma pela qual cada um via o relacionamento. Mesmo um desacordo pouco importante ameaçava a crença de que compartilhava as mesmas opiniões. É impossível a um casal compartilhar tudo o que o parceiro presume ou espera. Ele pode presumir que a mulher pare de trabalhar e passe a ser sustentada. Ela, que também contribuirá para as despesas. Um pode presumir que terão uma casa no subúrbio e o outro que viverão num ninho de amor boêmio. Michael e Robin haviam concluído a universidade e estavam prestes a se casar. Ele era do tipo que gosta de um lar na zona boêmia. Imaginava que depois do casamento iriam gozar a vida jovem e alegre de Greenwich Village. Por isso, ao encontrar o apartamento ideal, achou que ela ficaria encantada. Mas ela, quando o viu, ficou enlouquecida. Durante toda a vida tinha morado em apartamentos pequenos e apertados e estava vendo isso acontecer de novo. Achava que os casais devem morar em casas novas, com carros novos estacionados do lado de fora. Ambos sentiram-se traídos e não melhoraram muito depois disso. Os casais às vezes acreditam erroneamente que concordam sobre os direitos e deveres de cada um. Preencham o espaço em branco. Como marido, tenho o direito de. E minha mulher tem o dever de. Como esposa, tenho o direito de. E meu marido tem o dever de. Poucas coisas são capazes de enfurecer mais os parceiros do que a violação de seus direitos, e poucas coisas fazem um parceiro ficar mais furioso do que ver que o outro se sente autorizado a fazer alguma coisa que o primeiro não considera ser seu direito. John Gottman relata: entrevistei homens recém-casados que me disseram orgulhosamente: "Eu não vou lavar os pratos, nada disso, isso é coisa de mulher." 2 anos depois, as mesmas pessoas me perguntam: por que eu e minha mulher não fazemos mais sexo? É claro que um casal pode concordar em assumir os papéis tradicionais. Isso é problema deles. Mas é muito diferente de considerar isso um direito. Quando Janet, analista financeira, e Phil, corretor de imóveis, se conheceram, ele tinha acabado de comprar um apartamento novo e estava pensando em dar uma festa de inauguração, um jantar para um grupo de amigos. Janet disse: "Vamos fazer a festa." E ele ficou animado. Ela estava pensando na primeira pessoa do plural, em nós. Como tinha mais experiência em cozinhar e dar festas, ela tratou da maior parte dos preparativos e fez isso com prazer. Ficou feliz em vê-lo contente com a possibilidade de realizar aquele evento. O problema começou depois que os convidados chegaram. Phil simplesmente foi à festa. Comportou-se como um convidado. Parecia que era ela quem tinha de fazer todo o trabalho. Janet ficou furiosa.
A maneira madura de agir teria sido chamá-lo à parte e discutir o assunto, mas ela resolveu dar uma lição e também passou a agir como convidada. Felizmente, a presunção e a retaliação não se transformaram em rotina no relacionamento. Em vez disso, a regra foi a comunicação. Depois disso, os problemas passaram a ser debatidos e não presumidos. Um relacionamento sem esforço estará condenado ao fracasso e não será um bom relacionamento. É preciso se esforçar para se comunicar de maneira adequada e para descobrir e resolver esperanças e crenças conflitantes. Isso não significa que seja impossível viver felizes para sempre, mas provavelmente que se esforçaram felizes para sempre. Segundo, problemas indicam falhas de caráter. A segunda grande dificuldade decorrente do mindset fixo é a crença de que os problemas são sinal de deficiências profundas. Mas assim como não há grandes realizações sem dificuldades, também não há excelentes relacionamentos sem conflitos e problemas ao longo do caminho. Quando pessoas de mindset fixo falam de seus conflitos, atribuem culpa. Às vezes culpam-se, mas em geral culpam o parceiro e atribuem a culpa a um traço, uma falha do caráter. Mas não termina aí. Quando as pessoas culpam a personalidade do parceiro pelo problema, sentem-se irritadas e contrariadas em relação a ele. E não há saída. Como as características fixas são a origem do problema, este não pode ser resolvido. Assim, uma vez descobertas as falhas de seus parceiros, pessoas de mindset fixo passam a desprezá-los e a sentirem-se insatisfeitas com a relação como um todo. Por outro lado, pessoas de mindset de crescimento veem as imperfeições de seus parceiros e, mesmo assim, consideram o relacionamento satisfatório. Às vezes, pessoas de mindset fixo não querem enxergar os problemas do parceiro ou do relacionamento para não terem de se aborrecer. Todos achavam que Yvonne estava tendo um caso. Ela recebia telefonemas misteriosos, muitas vezes se atrasava para buscar as crianças na escola, passou a sair mais com as amigas à noite, outras vezes mostrava-se distraída. O marido, Charlie, achava que era apenas uma fase. Todas as mulheres passam por isso, dizia ele. Não significa que ela tenha um amante. O melhor amigo de Charlie insistiu para que ele averiguasse, mas Charlie achou que se enfrentasse a realidade e ela fosse negativa, seu mundo desmoronaria. No mindset fixo, ele teria de enfrentar a ideia de que, ou, 1, a mulher que amava era uma pessoa ruim, ou, 2, ele não era bom o bastante e a afastara de si, ou 3, o relacionamento estava irremediavelmente comprometido. Charlie não era capaz de lidar com nenhuma dessas 3 hipóteses. Não lhe ocorreu que há problemas que podem ser resolvidos, que ela estava mandando um recado que desejava desesperadamente que ele entendesse. Não me considere algo corriqueiro, preciso de mais atenção. O mindset de crescimento não o faria necessariamente enfrentar a mulher, mas a situação. Ele refletiria sobre o que poderia estar errado, talvez examinasse a questão com alguém que o aconselhasse e tomasse uma decisão bem pensada sobre o próximo passo. Se houvesse problemas a resolver, pelo menos haveria uma possibilidade. Ambos perdedores. As amigas de Penélope viviam se queixando de que não existem homens bons. Penélope saía e os encontrava. A cada vez encontrava um homem maravilhoso e se apaixonava por ele. Esse é para valer, dizia ela, começando a ler as revistas de noivas e praticamente redigindo o convite de casamento. Elas acreditavam, porque era sempre alguém que demonstrava muitas qualidades. Mas, de repente, algo acontecia. Uma vez terminou o relacionamento porque ganhou um presente de mau gosto. Outra, o cara gostava de ketchup na comida e às vezes usava sapatos brancos. Outro namorado tinha maus hábitos eletrônicos, não largava o celular e via televisão demais. E essa lista é apenas parcial. Presumindo que essas características eram fixas, Penélope não estava disposta a conviver com tais defeitos. Mas a maior parte não se referia a problemas graves de caráter que não pudessem ser tratados com alguma comunicação.
Meu marido e eu já estávamos juntos havia quase um ano e quando meu aniversário se aproximou, dei um recado claro. Não sou mercenária, mas gosto de um bom presente. Ele disse, não é a intenção que vale? Respondi, isso é o que as pessoas dizem quando não têm boas intenções. Uma vez por ano, continuei, cada um de nós tem seu dia. Amo você e pretendo gastar tempo e esforço na escolha de seu presente. Gostaria que você fizesse o mesmo. Ele nunca me decepcionou. Penélope presumia que em algum lugar havia alguém perfeito. O especialista em relacionamentos Daniel Weil diz que escolher um parceiro é escolher um monte de problemas. Não há candidatos sem problemas. O truque é reconhecer as limitações de cada um e construir a partir daí. Os defeitos voam. Brenda e Jack eram clientes de Daniel Weil, que relata o seguinte. Brenda chegou do trabalho e contou a Jack uma história longa e detalhada, sem propósito visível. Ele ficou entediado, mas procurou ocultar o tédio para ser delicado. Brenda, no entanto, percebeu e, procurando ser mais divertida, começou a contar outra história, também relativa a seu trabalho. Jack estava quase explodindo. Ambos esgrimiam mentalmente características negativas um do outro. Segundo Wiley, eles pensavam, Brenda é chata, Jack é egoísta e nosso relacionamento não presta. Na verdade, ambos tinham boas intenções. Brenda temia contar sem rodeios que tiveram um grande êxito no trabalho naquele dia. Não queria parecer que estava contando vantagens. Em vez disso, falou de pequenos detalhes de seu projeto. Jack não queria ser indelicado e, por isso, em vez de fazer perguntas ou se mostrar desconcertado, permaneceu calado e esperou o fim da narrativa. Bastaria que Jack dissesse, sabe, meu bem, com tantos detalhes eu perco o fio da meada e fico sem entender. Por que não me diz o motivo de seu entusiasmo por esse projeto? Eu realmente gostaria de saber. Era um problema de comunicação e não de personalidade ou de caráter. Mas no mindset fixo a culpa chega rápida e furiosamente. A propósito, adoro essas histórias. Quando eu era menina, o Ladies' Home Journal costumava trazer uma seção intitulada É possível salvar este casamento? Em geral, a resposta era afirmativa. Eu devorava aquelas histórias, fascinada pelos vários motivos que podiam acabar com um casamento e ainda mais fascinada pelas maneiras de impedi-lo. A história de Ted e Karen, contada por Aaron Beck, mostra como duas pessoas de mindset fixo passaram, uma aos olhos da outra, de possuidoras de todas as boas características a donas de todas as más. Quando Ted e Karen se conheceram, eram opostos que se atraíam. Karen irradiava espontaneidade e leveza. Ted, um homem sério que levava nas costas o fardo do mundo. Achou que a presença despreocupada dela transformava sua vida. Tudo o que ela diz e faz é encantador, rejubilava-se ele. Em troca, Ted representava a figura paterna, firme como uma rocha, que ela jamais tivera. Ele era exatamente o tipo de pessoa estável e confiável que podia lhe proporcionar uma sensação de segurança. Mas poucos anos depois, Ted considerava Karen uma cabeça de vento irresponsável. Ela nunca leva nada a sério. Reticências. Não posso confiar nela. E Karen via em Ted um juiz tirano que dissecava todos os seus movimentos. No final, o casamento foi salvo simplesmente porque o casal aprendeu a reagir um ao outro, não com rótulos raivosos, mas com ações prestativas. Certo dia, em que Karen estava muito ocupada, Ted chegou do trabalho e encontrou a casa desarrumada. Ele se irritou e pensou em reclamar, mas, utilizando o que aprendera com Beck, perguntou a si mesmo, qual é a reação madura? Respondeu a sua própria pergunta, começando a ajudá-la. Estava oferecendo apoio em vez de julgamento. É possível salvar este casamento? Aaron Beck aconselha os casais a nunca cultivar estes pensamentos de mindset fixo. Meu parceiro é incapaz de mudar. Nada pode melhorar nosso relacionamento. Essas ideias, diz ele, são quase sempre equivocadas. Às vezes é difícil não pensar assim, como no caso de Bill e Hillary Clinton. Quando era presidente, Clinton mentiu ao país e à mulher sobre seu relacionamento com Monica Lewinsky.
Hillary defendeu: meu marido pode ter seus defeitos, mas nunca mentiu para mim. A verdade veio à tona, como em geral acontece, especialmente quando ajudada por um promotor especial. Hillary, traída e furiosa, tinha de decidir se Bill era um marido permanentemente ruim e indigno de confiança ou se era uma pessoa que precisava de ajuda. Esta é uma boa ocasião para destacar um ponto importante. A crença de que os parceiros têm potencial de mudança não deve ser confundida com a crença de que efetivamente mudarão. O parceiro tem de querer mudar, dedicar-se a mudar e agir concretamente para a mudança. O casal Clinton procurou aconselhamento e passou um dia por semana nesse processo durante um ano inteiro. Por meio do aconselhamento, Bill passou a entender que, por ser filho de pais alcoólatras, aprender a ter uma vida dupla. Por um lado, aprender a suportar responsabilidades excessivas muito cedo. Por exemplo, ainda menino, ao proibir severamente o padrasto de bater na mãe. Por outro lado, havia outra parte de sua vida em que assumia pouca responsabilidade, fazendo de conta que tudo estava bem, acontecesse o que acontecesse. Por isso foi capaz de aparecer na TV e afirmar veementemente que não tinha envolvimento com Lewinsky. Estava naquele espaço de irresponsabilidade e elevada negação. As pessoas insistiam com Hillary para que o perdoasse. Certa noite, Stevie Wonder ligou para a Casa Branca e perguntou se podia visitá-la. Fizeram uma canção sobre o poder do perdão e a tocou para ela. Mas Hillary não perdoaria uma pessoa que considerava mentirosa e falsa. Somente perdoaria um homem que ela acreditasse estar dedicado a enfrentar seus problemas e que estivesse procurando se aperfeiçoar. Faixa 5. O parceiro como inimigo. Com um mindset fixo, em um momento seu parceiro é a luz de sua vida. No seguinte, é seu adversário. Por que as pessoas transformariam o ser amado em inimigo? Quando você fracassa em outros empreendimentos, é difícil ficar culpando outra pessoa. Mas quando alguma coisa vai mal num relacionamento, é fácil culpar o outro. Com efeito, no mindset fixo há um número limitado de opções. Uma é culpar nossas próprias características permanentes. Outra é culpar as do parceiro. É claro que o mais tentador é empurrar a culpa para o outro. Como herança de meu mindset fixo, ainda sinto o ímpeto irresistível de me defender e responsabilizar o outro quando alguma coisa vai mal num relacionamento. A culpa não é minha. Para lidar com esse mau hábito, eu e meu marido inventamos uma terceira pessoa, um homem imaginário chamado Maurice. Sempre que começamos a pensar em quem botar a culpa, invocamos o pobre Maurice e a atribuímos a ele. Lembram-se de como é difícil perdoar para os que têm mindset fixo? Em parte isso acontece porque se sentem marcados por uma rejeição ou pelo fim da relação. Mas também significa que, se perdoarem o parceiro ou a parceira, se o considerarem uma pessoa de bem, terão de assumir uma parcela maior da culpa. Se meu parceiro é uma boa pessoa, eu devo ser uma má pessoa. Deve ser minha a culpa. O mesmo pode acontecer com os pais. Se o relacionamento com um dos pais é complicado, de quem é a culpa? Se seus pais não o amaram bastante, eram eles maus progenitores ou você não merecia ser amado? São essas as assustadoras perguntas que nos perturbam no mindset fixo. A saída? Vivi muito esse dilema. Minha mãe não me amava. Durante a maior parte de minha vida, lidei com isso culpando-a e sentindo-me amargurada. Mas simplesmente me proteger já não me satisfazia. Eu ansiava por um relacionamento de amor com minha mãe. Ainda assim, a última coisa que eu queria ser era uma dessas crianças que suplicam a aprovação de um progenitor que se distancia. Então, compreendi uma coisa. Eu controlava uma parte do relacionamento, a minha parte. Podia ficar com a minha metade, pelo menos. Podia ser a filha amorosa que desejava ser. De certa forma, não importava o que ela fizesse, eu estaria sempre adiante de onde estava agora. Como isso terminou? Experimentei uma poderosa sensação de crescimento ao deixar de lado minha amargura e me apresentar ao relacionamento.
O resto não é realmente importante, porque eu não estava em busca de reconhecimento, mas vou contar assim mesmo. Aconteceu uma coisa inesperada. 3 anos depois, minha mãe me disse: se alguém me dissesse que eu não amava meus filhos, eu me sentiria ofendida. Mas agora compreendo que isso era verdade. Não sei se isso era porque nossos pais não nos amavam, ou porque eu estava muito preocupada comigo mesma, ou porque eu não sabia o que era o amor. Mas agora eu sei. Desde aquela época até a morte dela, 25 anos depois, ficamos cada vez mais próximas. Já éramos pessoas animadas, mas ficamos ainda mais extrovertidas na presença uma da outra. Certa vez, depois que ela teve um derrame, os médicos me avisaram que ela não estava falando e que talvez nunca mais viesse a falar novamente. Entrei no seu quarto, ela me olhou e disse: Carol, adoro seu vestido. O que me permitiu dar aquele primeiro passo, escolher o crescimento e me arriscar a ser rejeitada. No mindset fixo, eu tinha a necessidade da culpa e da amargura. Isso fazia com que me sentisse mais virtuosa, mais poderosa e mais íntegra do que pensar que estava errada. O mindset de crescimento me permitiu deixar de lado a culpa e seguir em frente. O mindset de crescimento me deu uma mãe. Lembro-me de que quando éramos crianças e fazíamos alguma coisa errada, como deixar cair sorvete no sapato, virávamos para o nosso amigo e dizíamos: veja o que você me fez fazer. Culpar o outro pode fazer com que nos sintamos menos idiota, mas continuamos com sorvete no sapato e passamos a ter um amigo na defensiva. Num relacionamento, o mindset de crescimento nos permite passar além da culpa, compreender o problema e procurar resolvê-lo, junto com o outro. Faixa 6. Competição. Quem é o melhor? No mindset fixo, em que é preciso constantemente provar nossa competência, é fácil entrar em competição com o parceiro. Quem é o mais inteligente, o mais talentoso e o mais agradável? Susan tinha um namorado que se preocupava com o fato de que ela fosse o centro das atenções e ele um simples acompanhante. Se ela fosse alguém, ele seria ninguém. Mas Martin estava longe de ser ninguém. Era muito bem sucedido, até mesmo reverenciado em seu campo de atividade. Era também bem apessoado e estimado. Então, no começo, Susan não deu importância a isso. Um dia foram a uma conferência fora da cidade. Chegaram separadamente. E ao se registrar no hotel, Susan conversara com os simpáticos funcionários da portaria. Na mesma noite, quando os dois passaram juntos pelo saguão, todos a cumprimentaram calorosamente. Martin apenas resmungou. Em seguida, tomaram um táxi para ir jantar. Próximo ao fim do trajeto, o motorista começou a elogiá-la. Trate bem dela. Sim, senhor, ela merece. Martin franziu a testa. O fim de semana inteiro foi assim. E quando voltaram para casa, o relacionamento estava muito tenso. Martin não era ativamente competitivo, não procurava ofuscar Susan, simplesmente lamentava a popularidade dela, que parecia maior do que a dele. Mas alguns parceiros desistem com mais facilidade. Cynthia, uma cientista, era muito competente em quase tudo o que fazia, tanto que deixava seus parceiros um pouco por baixo. Isso poderia não causar problemas se ela não acabasse sempre se aventurando no território deles. Ela se casou com um ator e começou a escrever peças e a atuar nelas, magnificamente. Dizia que estava apenas procurando compartilhar a vida e os interesses dele. Logo, seu hobby começou a ofuscar de tal modo a carreira dele que ele achou que precisava se afastar do relacionamento para voltar a se encontrar. Ela acabou se casando com um músico que era excelente cozinheiro e rapidamente passou a tocar piano e a inventar receitas incríveis. Mais uma vez, o marido deprimido acabou por ir embora. Cynthia não deixava espaço para a identidade de seus parceiros, precisava se igualar a eles ou ultrapassá-los em quaisquer aptidões que tivessem. Há muitas maneiras adequadas de apoiar os parceiros ou demonstrar interesse em suas vidas. Essa não é uma delas. Faixa 7. Desenvolver-se no relacionamento. Quando as pessoas entram em um relacionamento, encontram um parceiro que é diferente delas e não sabem como lidar com as diferenças. Num bom relacionamento, elas desenvolvem essa capacidade e, à medida que o fazem, ambos crescem e o relacionamento se aprofunda. Mas, para que isso aconteça, é preciso que ambos sintam que estão do mesmo lado. Laura teve sorte.
Podia ser egoísta e manter-se na defensiva, gritar e fazer cara feia, que James nunca tomava isso em termos pessoais e sempre achava que ela estava presente quando precisava dela. Por isso, quando ela se alterava, ele a acalmava e fazia com que falasse sobre o problema. Com o tempo, ela aprendeu a deixar de gritar e fechar a cara. À medida que a atmosfera de confiança aumentava, cada um começou a se interessar vitalmente pelo desenvolvimento do outro. James estava abrindo uma empresa e Laura passava horas com ele, debatendo os planos e alguns dos problemas que ele estava encontrando. Laura sempre sonhara em escrever livros infantis. James a fez falar de suas ideias e preparar um primeiro rascunho. Insistiu com ela para que entrasse em contato com um ilustrador conhecido. No contexto do relacionamento, cada um dos parceiros ajudava o outro a fazer as coisas que tinha vontade de fazer e tornar-se a pessoa que desejava ser. Não faz muito tempo eu conversava com uma amiga sobre a opinião de algumas pessoas a respeito da importância dos pais na educação de uma criança. Alguns acham que os pais não fazem grande diferença. Para explicar essa posição, ela comparava isso com o relacionamento num casamento. É como os parceiros em um casamento. Cada um chega a essa relação já completamente formado e não se deve pretender modificar o parceiro. Ora, não, respondi. Para mim, o casamento é justamente estimular o desenvolvimento do parceiro na mesma medida em que ele estimula o nosso. Mas eu não falava de uma coisa do tipo My Fair Lady, na qual se procura operar uma mudança completa no parceiro que passa a achar que não é bom bastante como é. Estou falando em parceiros que se ajudam dentro do relacionamento a atingir seus próprios objetivos e a realizar seu próprio potencial. Isso é o mindset de crescimento em ação. Faixa 8. Amizade. As amizades, como as parcerias, são oportunidades para realçar o desenvolvimento um do outro e para se valorizar mutuamente. As duas coisas são importantes. Amigos podem compartilhar a sabedoria e a coragem para tomar decisões que os engrandeçam e assegurar um ao outro que possuem boas qualidades. Apesar dos perigos dos elogios, há momentos em que precisamos que alguém nos confirme algo a nosso respeito. Diga-me que não sou uma pessoa ruim por ter rompido com meu namorado. Diga-me que não sou burro, mesmo não tendo passado nos exames. Com efeito, essas ocasiões nos dão a possibilidade de proporcionar apoio e passar uma mensagem de crescimento. Você se dedicou a esse relacionamento durante 3 anos e ele não fez nenhum esforço para melhorar as coisas. Acho que tem razão em seguir adiante com sua vida. Ou então, o que aconteceu naquele exame? Você compreendeu bem a matéria? Estudou o suficiente? Acha que precisa de um professor particular? Vamos conversar sobre isso. Mas, como em todos os relacionamentos, a necessidade das pessoas de se provarem a si mesmas pode inclinar o fiel da balança na direção errada. Sherry Levy realizou um estudo que não tratava especificamente da amizade, mas que demonstra um ponto importante e pertinente. Levy mediu a autoestima de adolescentes do sexo masculino e depois perguntou-lhes até que ponto acreditavam em estereótipos negativos sobre as meninas. Por exemplo, até que ponto achavam que elas eram piores em matemática ou que eram menos racionais do que os meninos. Em seguida, mediu-lhes novamente a autoestima. Os que tinham mindset fixo demonstraram um aumento de autoestima ao endossar os estereótipos. Achar que as meninas eram mais burras e menos racionais fazia com que se sentissem melhor consigo mesmos. Os meninos de mindset de crescimento mostraram menor probabilidade de concordar com os estereótipos e, mesmo quando o faziam, seu ego não inflava. Essa mentalidade pode intervir nas amizades. A questão é: quanto mais por baixo você estiver, melhor eu me sentirei. Certo dia, eu conversava com uma amiga querida e muito sábia. Estava desconcertada pela maneira como ela suportava o comportamento de algumas de suas amigas. Na verdade, estava espantada até mesmo pelo fato de que tivesse aquelas amigas. Uma delas muitas vezes agia de forma irresponsável, outra flertava descaradamente com seu marido. A resposta da minha amiga foi que todos têm virtudes e defeitos, e que, na verdade, se procurarmos somente pessoas perfeitas, nosso círculo social ficará empobrecido.
Havia, no entanto, uma coisa que ela não suportava: pessoas que a fizessem se sentir mal consigo mesma. Todos conhecemos pessoas assim. Podem ser brilhantes, encantadoras e divertidas, mas quando estamos em sua companhia sentimos-nos diminuídos. Você pode perguntar: estarei querendo me enganar? Mas em geral são eles que procuram se elevar afirmando a própria superioridade e a sua inferioridade. Isso pode ser feito diminuindo você de maneira ativa ou tratando-o de forma descuidada. De qualquer jeito, você é o veículo para a confirmação do valor deles e também é sua vítima. Eu estava na festa de 50 anos de uma amiga e a irmã dela fez um discurso, supostamente em sua homenagem. A irmã falou do insaciável apetite sexual de minha amiga e de como ela ficaria feliz se encontrasse um homem mais jovem para se casar, capaz de aguentar sua energia. Sempre de brincadeira. Ela falou da aparência, da inteligência e da capacidade maternal de minha amiga. Depois de um elogio daquele tipo, lembrei-me do ditado: com amigos assim, você não precisa de inimigos. É difícil perceber quando os amigos não nos desejam o melhor. Certa noite tive um sonho muito nítido. Alguém, uma pessoa que eu conhecia bem, entrava em minha casa e tirava uma por uma todas as coisas de que eu mais gostava. No sonho, eu vi o que estava acontecendo, mas não sabia quem era. Num certo momento pedi ao intruso: por favor, poderia não levar este aí, que significa muito para mim? Mas a pessoa continuou a levar tudo que tinha valor. Na manhã seguinte, percebi quem era e o que aquilo significava. Durante todo o ano anterior, um amigo íntimo tinha me chamado muitas vezes para que eu o ajudasse em seu trabalho. Eu concordara. Ele estava muito tenso e no início fiquei satisfeito em usar em seu benefício a capacidade que possuía. Mas aquilo não tinha fim, não era recíproco e, além de tudo, ele me castigou. Não pense que você seria capaz de fazer um trabalho tão bom. Você pode me ajudar a polir meu trabalho, mas jamais seria tão criativa. Ele precisava me diminuir para se sentir bem. Meu sonho me avisava que era hora de tomar uma decisão. Receio que também tenha sido culpada por estar usando o mindset fixo. Não costumo diminuir ninguém, mas quando você precisa de afirmação, uso os outros para isso. Uma vez, quando eu ainda era estudante de graduação, tomei um trem para Nova York e me sentei ao lado de um empresário muito agradável. Em minha opinião, conversamos animadamente durante a viagem de 1h30, mas no final ele me disse: obrigado por me contar tudo sobre você. Fiquei surpresa. Ele era a pessoa ideal para me legitimar, bem apessoado, inteligente, bem-sucedido, e foi para isso que o usei. Eu não tinha demonstrado interesse por ele como pessoa, somente como espelho para minha excelência. Felizmente para mim, o que ele refletiu em seu espelho foi uma lição muito mais valiosa. A sabedoria convencional diz que nos momentos de necessidade é que sabemos quem são nossos amigos. Claro que essa opinião tem méritos. Quem fica a seu lado dia após dia quando você enfrenta problemas? No entanto, uma pergunta bem mais difícil é: a quem você pode recorrer quando acontecem coisas boas? Por exemplo, quando encontra um parceiro maravilhoso, quando recebe uma excelente proposta de emprego ou uma promoção, quando seu filho tem sucesso. Quem ficaria feliz em saber essas coisas? Seus fracassos e problemas não ameaçam a autoestima alheia. Para o ego, é fácil ser compreensivo em relação a uma pessoa necessitada. Suas boas qualidades e sucessos é que constituem problemas para as pessoas que alimentam a própria autoestima sentindo-se superiores. Faixa 9. Timidez. Sob certos aspectos, a timidez é o contrário do que estávamos comentando. Examinávamos pessoas que usam outras para se estimular. Os tímidos se preocupam com a possibilidade de que os outros os diminuam. Frequentemente têm receio de ser julgados ou de se envergonhar em situações sociais. A timidez pode impedir que as pessoas façam amigos ou desenvolvam relacionamentos. Quando estão em companhia de novos conhecidos, os tímidos admitem que se sentem ansiosos, seu coração dispara, seu rosto enrubesce. Eles evitam contato visual e podem tratar de terminar a interação o mais rapidamente possível.
No fundo, os tímidos podem ser maravilhosos e interessantes, mas frequentemente não são capazes de demonstrar isso a pessoas até então desconhecidas, e sabem disso. O que os mindsets podem nos ensinar a respeito da timidez? Para descobrir, Jennifer Beer estudou centenas de pessoas, verificou seus mindsets, avaliou seu grau de timidez e os reuniu em pares para se conhecerem. Foi tudo filmado e mais tarde avaliadores treinados assistiram aos filmes para tirar conclusões. Beer descobriu primeiro que entre as pessoas de mindset fixo a incidência da timidez era maior. E isso faz sentido. O mindset fixo faz com que você se preocupe com o julgamento, o que pode torná-lo mais ansioso e preocupado. Mas havia muitos tímidos nos grupos de ambos os mindsets, e ao examiná-los mais de perto, ela descobriu algo ainda mais interessante. A timidez prejudicava a interação social das pessoas de mindset fixo, mas não as relações sociais das de mindset de crescimento. As avaliações dos observadores mostraram que, embora as pessoas tímidas, tanto as de mindset fixo quanto as de mindset de crescimento, se mostrassem muito nervosas nos primeiros 5 minutos de interação, a partir daí as tímidas de mindset de crescimento exibiam aptidões sociais muito maiores, eram mais simpáticas e criavam uma interação mais agradável. Na verdade, começava a parecer que não eram tímidas. Há bons motivos para que isso acontecesse. Para começar, os tímidos de mindset de crescimento consideravam as situações sociais como desafios. Embora se sentissem ansiosos, recebiam abertamente a possibilidade de conhecer uma nova pessoa. Os tímidos de mindset fixo, ao contrário, queriam evitar conhecer alguém que pudesse possuir traquejo social maior do que o deles. Disseram estar preocupados em não cometer erros. Assim, as pessoas dos dois tipos enfrentavam a situação com atitudes diferentes. Um grupo aceitava o desafio, o outro temia o risco. Armados com essas atitudes diferentes, os tímidos de mindset de crescimento se sentiam menos tímidos e menos nervosos à medida que a interação prosseguia, enquanto os de mindset fixo continuavam a se mostrar nervosos e a se comportar de maneira socialmente desajeitada, evitando contato visual ou procurando não conversar. Podemos perceber de que modo essas atitudes diferentes interferem na formação de novas amizades. As pessoas tímidas, mas de mindset de crescimento, assumem o controle de sua timidez, vão em frente, procuram conhecer pessoas novas, e depois que seus nervos se acalmam, seus relacionamentos prosseguem de maneira normal. A timidez não as tiraniza. Mas nas pessoas de mindset fixo, a timidez assume o controle. Faz com que elas se afastem de situações sociais com pessoas novas, e quando se veem numa dessas situações, não baixam a guarda e não esquecem seus temores. Scott Wetzeler, terapeuta e professor de psiquiatria, pinta o retrato de seu cliente George, uma imagem de pessoa tímida de mindset fixo. George era incrivelmente tímido, especialmente com mulheres. Ficava tão ansioso por parecer despreocupado, espirituoso e confiante, e tão concentrado em não se mostrar super ansioso e incompetente, que ficava paralisado e agia com frieza. Jean, uma bonita colega de trabalho, começou a flertar com ele, mas George ficou tão perturbado que passou a evitá-la. Certo dia ela se aproximou dele num café e sugeriu galantemente que a convidasse a se sentar junto a ele. Sem conseguir articular uma resposta inteligente para impressioná-la, ele acabou dizendo: "Para mim não faz diferença que você me acompanhe ou não." "George, o que você fez?" Estava procurando se proteger de uma rejeição, tentando não mostrar muito interesse, e também tentava acabar com aquela situação embaraçosa. Conseguiu, de forma estranha. Sem dúvida, não pareceu muito interessado e a interação terminou em seguida, pois Jean saiu dali rapidamente. George era exatamente igual às pessoas do estudo de Jennifer Beer, controlado pelo receio de julgamento social e impedido de fazer contato.
Wetzler, aos poucos, fez com que George abandonasse seu foco exclusivo na possibilidade de ser julgado. Acabou por compreender que Jean não pretendia avaliá-lo nem humilhá-lo, estava apenas tentando conhecê-lo. Quando o foco passou a ser o de desenvolver um relacionamento, em vez de estar sendo julgado, George tornou-se capaz de interagir com interesse. Apesar de sua ansiedade, aproximou-se de Jean, pediu desculpas por sua grosseria e convidou-a para almoçar. Ela aceitou e, além de tudo, não foi nem um pouco crítica, como ele temia. Faixa 10. Bullies e vítimas. Vingança revisitada. Voltamos à rejeição, porque não é somente nos relacionamentos amorosos que as pessoas passam por terríveis rejeições. Isso acontece todos os dias nas escolas. Algumas crianças são vítimas desde a escola fundamental, são ridicularizadas, atormentadas e apanham das outras mesmo, não tendo feito nada de errado. Pode ser que isso ocorra porque tenham personalidade mais tímida, pela aparência, por sua história de vida ou por sua inteligência. Às vezes, não são suficientemente inteligentes, outras vezes inteligentes demais. Pode ser uma experiência cotidiana que transforma a vida em um pesadelo e provoca anos de depressão e raiva. Para piorar, frequentemente as escolas não tomam qualquer providência. Isso porque muitas vezes as coisas acontecem longe da vista dos professores, ou porque os protagonistas são os alunos mais populares da escola, como os atletas. Nesse caso, pode ser que as vítimas e não os bullies sejam consideradas problemáticas ou desajustadas. Como sociedade, até recentemente não prestávamos muita atenção. Então vieram os tiroteios nas escolas. Em Columbine, o caso mais notório, os 2 meninos tinham sido implacavelmente atormentados durante anos. Outro aluno, também objeto de maus tratos, contou o que sofreram no ensino médio. Nos corredores, os brutamontes os empurravam para dentro de armários e os xingavam enquanto os demais riam do espetáculo. No almoço, jogavam suas bandejas no chão e pisavam nelas ou atiravam comida sobre eles, enquanto as vítimas comiam e empurravam sua cabeça para dentro do prato. Nos vestiários, antes das aulas de educação física, os bullies os espancavam porque os professores não estavam por perto. Quem são os bullies? O bullying envolve julgamento. Trata-se de demonstrar quem é mais importante ou tem mais valor. As crianças mais fortes julgam as mais fracas. Acreditam que estas são seres humanos menos valiosos e fazem com que elas compreendam isso todos os dias. E é evidente o que os bullies obtêm com isso. Como os meninos do estudo de Sherry Levy aumentam sua autoestima. Não porque sua autoestima seja baixa, mas julgar e diminuir os outros lhes dá um acréscimo de autoestima. Os bullies também ganham status social com esses atos. Os demais os consideram interessantes, poderosos ou divertidos. Podem também temê-los. De qualquer forma, sua posição no grupo cresce. Nos bullies, há uma boa dose de pensamento derivado do mindset fixo. Algumas pessoas são superiores e outras inferiores, e os juízes são os próprios bullies. Eric Harris, um dos atiradores de Columbine, era um alvo perfeito, tinha uma deformação no tórax, era baixo e um geek. Além disso, não era do Colorado, foi impiedosamente julgado. Vítimas e vingança. O mindset fixo também pode ter algo a ver com a forma pela qual a vítima reage aos tormentos. Quando as pessoas se sentem profundamente julgadas, o que é o caso da rejeição, seu impulso é se sentir mal consigo mesmas e reagir duramente, impelidas pela amargura. Por terem sido cruelmente diminuídas, desejam revidar diminuindo alguém. Em nossos estudos, vimos pessoas perfeitamente normais, tanto crianças quanto adultos, reagirem à rejeição com violentas fantasias de vingança. Adultos com boa formação, perfeitamente equilibrados, depois de nos falarem de uma grave rejeição ou traição, dizem com convicção: queria que ele morresse, ou eu poderia tê-la estrangulado.
Quando ouvimos falar desses atos de violência nas escolas, em geral pensamos que somente crianças de má índole, vindas de lares desajustados, seriam capazes de agir assim. Mas no mindset fixo, a espantosa rapidez com que crianças medianas, parecidas com todas as outras, pensam em vinganças violentas. Em uma de nossas escolas preferidas, demos aos alunos da 8ª série um texto sobre bullying para que lessem. Pedimos que imaginassem que isso estava acontecendo com eles. É um novo ano escolar e tudo parece ir muito bem. De repente, alguns dos alunos mais populares da escola começam a atormentar e xingar você. No início você não dá importância, essas coisas acontecem, mas aquilo continua. Todos os dias eles o seguem, provocam, ridicularizam suas roupas e sua aparência e dizem que você é um fracassado, diante de todos, todos os dias. Depois pedimos que escrevessem o que achavam daquilo e o que fariam ou desejariam fazer naquela situação. Inicialmente, os alunos de mindset fixo julgaram o incidente de maneira mais pessoal. Disseram, eu acharia que não era ninguém e que ninguém gostava de mim. Ou, eu acharia que era burro, estranho e desajustado. Em seguida, desejaram vingança violenta, dizendo que explodiriam de raiva, dariam socos ou os atropelariam. Concordaram veementemente com a afirmação, meu principal objetivo seria a vingança. Tinham sido julgados e queriam julgar de volta. Foi o que fizeram Eric Harris e Dylan Klebold, os atiradores de Columbine. Eles julgaram de volta. Durante algumas horas longas e terríveis, decidiram quem viveria e quem morreria. Em nosso estudo, os alunos de mindset de crescimento não se mostraram tão dispostos a considerar as provocações um reflexo do que realmente eram. Em vez disso, acharam que se tratava de um problema psicológico dos bullies, um meio que utilizavam para elevar seu status e sua autoestima. Acho que ele me provoca porque tem problemas em casa, ou notas ruins na escola, ou então eles precisam ter vida própria e não somente sentir-se bem fazendo com que eu me sinta mal. Em muitos casos, planejava educar os atormentadores. Eu, na verdade, conversaria com eles, faria perguntas. Por que estão dizendo essas coisas e por que estão fazendo tudo isso comigo? Ou enfrentaria a pessoa e discutiria o assunto. Eu preferiria tentar mostrar a eles que não estavam sendo engraçados. Os estudantes de mindset de crescimento também concordaram veementemente neste ponto. Eu gostaria de acabar perdoando-os e meu objetivo principal seria ajudá-los a se tornar pessoas melhores. É duvidoso que conseguisse modificar ou educar pessoalmente alguns dos bullies. No entanto, esses primeiros passos são, com certeza, mais construtivos do que uma agressão física. Brooks Brown, colega de turma de Eric Harris e Dylan Klebold, foi atormentado a partir da 3ª série, sofreu muito, mas não procurou se vingar. Rejeitou o mindset fixo e o direito alheio de fazer julgamento sobre outras pessoas do tipo eu jogo no time de futebol e, portanto, sou melhor do que você, ou sou atleta da equipe de basquete, reticências. Geeks patéticos como você não pertencem ao meu nível. Mais do que isso, adotou ativamente o mindset de crescimento. Em suas próprias palavras, as pessoas têm potencial para mudar. Talvez até mesmo Eric Harris, o mais deprimido e hostil que liderou o tiroteio. Brown tinha tido uma briga séria com Harris vários anos antes, mas no último ano do ensino médio propôs uma trégua a este último. Eu disse a ele que tinha mudado muito desde aquele tempo, reticências, e que esperava que ele sentisse o mesmo a respeito de si próprio. Prosseguiu dizendo que se achasse que Eric não havia mudado, sempre poderia afastar-se. No entanto, se ele tivesse evoluído, não havia motivo para não lhe dar a oportunidade de demonstrar. Brooks não desistiu. Ainda deseja mudar as pessoas, quer despertar um mundo para os problemas do bullying nas escolas e quer se aproximar das vítimas para que se afastem de suas fantasias violentas. Por isso trabalhou com o cineasta Michael Moore no filme Tiros em Columbine e criou um site inovador no qual meninos que sofrem bullying podem comunicar-se entre si e descobrir que a solução não é matar. A solução é usar a cabeça e melhorar as coisas.
Assim como eu, Brooks não considera os atiradores pessoas de outro mundo. Seu amigo Dylan Klebold, diz ele, era um rapaz normal, que vinha de um lar decente cujos pais eram amorosos. Na verdade, ele adverte, podemos simplesmente não fazer nada e dizer que os atiradores eram monstros doentios, completamente diferentes de nós. Reticências. Ou então podemos aceitar que existem outros Erics e Dylans por aí que estão sendo lentamente levados, reticências, a seguir o mesmo caminho. Mesmo que no início a vítima não tenha mindset fixo, a continuidade do bullying pode instilá-lo, especialmente quando os outros nada fazem ou até passam a participar dos tormentos. As vítimas dizem que, quando são ridicularizadas ou diminuídas e ninguém vem em sua defesa, começam a acreditar que merecem aquilo, começam a se julgar e a acreditar que são inferiores. Os bullies julgam, as vítimas aceitam o julgamento, às vezes isso permanece dentro delas e pode levar à depressão e ao suicídio, outras vezes explode em violência. O que se pode fazer? Em geral, é difícil para uma criança sozinha impedir a ação dos bullies, especialmente quando estes são apoiados por outros. Mas a escola pode fazer isso, mudando seu mindset. As culturas das escolas frequentemente promovem um mindset fixo, ou pelo menos se conformam com ele. Aceitam a ideia de que algumas crianças se sintam superiores a outras e se achem no direito de atormentar quem quer que seja. As escolas também consideram desajustados aqueles a quem pouco podem ajudar. Mas algumas escolas obtiveram uma drástica redução do bullying, combatendo a atmosfera de julgamento e criando outra, de colaboração e autoaperfeiçoamento. Stan Davis, terapeuta, conselheiro escolar e consultor, desenvolveu um programa anti-bullying que funciona bem. Partindo da obra de Dan Owels, pesquisador norueguês, o programa de Davis ajuda os bullies a se transformar, ajuda as vítimas e empodera os espectadores para intervir em auxílio delas. Em poucos anos, o bullying físico em sua escola decresceu 93% e as provocações 53%. Darla, da terceira série, era gorda, desajeitada e chorona. Era um alvo tão fácil que metade da classe a atormentava, batendo nela e xingando-a diariamente com a aprovação geral. Vários anos depois, com o programa de Davis, o bullying parou. Darla aprendeu melhores habilidades sociais e chegou a ter amigas. Depois foi para a próxima etapa escolar. Em um ano mais tarde, relatou o que tinha acontecido. Os colegas da escola fundamental a haviam ajudado a fazer amigos e a protegeram dos novos colegas quando tentaram atormentá-la. Davis também consegue modificar os bullies. Na verdade, alguns dos alunos que ajudaram Darla eram os mesmos que anteriormente a atormentavam. O que Davis faz é o seguinte. Primeiro, embora exija disciplina constante, não procura julgar o bully como pessoa, não critica suas características pessoais. Em vez disso, faz com que se sinta querido e bem-vindo à escola todos os dias. Em seguida, elogia todos os passos na direção correta, porém, novamente, não elogia a pessoa, e sim seu esforço. Notei que você não tem entrado em brigas, isso me mostra que você está procurando se relacionar melhor com os outros. Podemos perceber que Davis está direcionando os alunos para o mindset de crescimento, ajuda-os a considerar seus atos como parte de um esforço de aperfeiçoamento. Mesmo que a mudança não seja intencional por parte dos bullies, eles agora podem tentar fazer com que seja assim. Stan Davis incorporou em seu programa nosso trabalho sobre elogios, críticas e mindsets e tem funcionado bem. Eis uma carta que recebi dele. Prezada doutora Dewick, sua pesquisa modificou radicalmente a forma como trabalho com os alunos. Já estou vendo resultados positivos com o uso diferente da linguagem com a qual dou feedback aos jovens. No próximo ano, toda a nossa escola participará de uma iniciativa para aumentar a motivação dos estudantes baseada no feedback de crescimento. Cordialmente, Stan Davis.
Heng Not, conhecido psicólogo infantil, também mostra de que maneira os professores podem afastar os bullies de sua tendência ao julgamento e dirigi-los para o aperfeiçoamento e a compaixão. Eis a carta de uma professora a um menino de 8 anos que atormentava os demais na classe. Observe que ela não insinua que ele seja mau e demonstra respeito ao se referir à sua liderança, usando palavras eruditas e solicitando seus conselhos. Caro Jay, a mãe de Andy me disse que seu filho andou se sentindo muito infeliz este ano. O ostracismo e os xingamentos o deixaram triste e solitário. Estou preocupada com essa situação. A experiência que você tem como líder em sua turma faz com que você seja um dos que podem me aconselhar neste caso. Valorizo sua habilidade de ter empatia com os que sofrem. Por favor, escreva me dando sugestões sobre a melhor maneira de ajudar Andy. Sinceramente, sua professora. Um artigo do New York Times sobre bullying nas escolas se refere a Eric Harris e Dylan Klebold como 2 adolescentes desajustados. Isso é verdade, eles não se ajustavam. Mas os bullies nunca eram considerados desajustados, porque realmente não eram. Ajustavam-se perfeitamente. Na verdade, definiam e governavam a cultura da escola. A noção de que algumas pessoas têm o direito de atormentar outras não é saudável. Stan Davis ressalta que, como sociedade, rejeitamos a ideia de que as pessoas têm o direito de brutalizar os negros ou atormentar as mulheres. Por que aceitamos a ideia de que alguém tenha direito de brutalizar nossas crianças? Ao fazer isso, também estamos insultando os bullies. Estamos dizendo a eles que não acreditamos que sejam capazes de melhorar e perdemos a oportunidade de ajudá-los a melhorar. Desenvolva seu mindset. Depois de uma rejeição, você se sente julgado, amargurado e vingativo? Ou se sente ferido, mas desejoso de perdoar, aprender e seguir adiante? Pense na pior rejeição que já sofreu. Entre em contato com todos os sentimentos e veja se pode considerá-los de um ponto de vista de mindset de crescimento. O que esse episódio lhe ensinou? Ensinou-lhe algo sobre o que você deseja e não deseja em sua vida? Ensinou-lhe algumas coisas positivas que foram úteis em relacionamentos posteriores? Você é capaz de perdoar essa pessoa e desejar que seja feliz? É capaz de esquecer sua amargura? Imagine a relação amorosa ideal. Nela deve haver perfeita compatibilidade, nenhum desacordo, nenhuma concessão, nenhum grande esforço. Por favor, pense novamente. Em todo relacionamento surgem dificuldades. Procure vê-las a partir de um mindset de crescimento. Os problemas podem ser um veículo para o desenvolvimento de maior compreensão e intimidade. Permita seu parceiro mencionar suas divergências, ouça com atenção e debata de maneira paciente e carinhosa. Você se surpreenderá com a proximidade que isso cria. Você costuma pôr a culpa nos outros, como eu? Não é bom para um relacionamento culpar o parceiro de tudo. Em vez disso, crie seu próprio morrice e ponha a culpa nele. Melhor ainda, procure se curar da necessidade de culpar. Vá além das ideias de defeitos e culpas o tempo todo. Pense que eu também estou tentando fazer isso. Você é tímido? Nesse caso, você realmente precisa de um mindset de crescimento. Ainda que ele não cure sua timidez, vai ajudá-lo a evitar que ela atrapalhe as interações sociais. Da próxima vez que se aventurar em uma situação social, pense nestas coisas, que a aptidão social é algo que você pode aperfeiçoar e serve para o aprendizado e o prazer, e não para julgamento. Continue a praticar isso. Pasta 7. Faixa 1. 7. Pais, professores e técnicos esportivos. De onde vêm os mindsets? Nenhum pai ou mãe pensa: que será que posso fazer hoje para prejudicar meus filhos, subverter seus esforços, afastá-los do aprendizado e limitar suas realizações? Claro que não. Pensam: eu faria qualquer coisa, daria tudo para que meus filhos sejam bem-sucedidos. Mas muitas das coisas que fazem têm efeito contrário.
Seus prestimosos julgamentos, suas lições e suas técnicas de motivação frequentemente dão o recado errado. Na verdade, cada palavra ou ação manda uma mensagem, diz às crianças, ou aos alunos, ou aos atletas, como devem pensar a respeito de si mesmos. Pode ser uma mensagem de mindset fixo que diz: você tem características permanentes e eu as estou avaliando. Ou pode ser uma mensagem de mindset de crescimento que diz: você é uma pessoa em desenvolvimento e eu tenho interesse em seu desenvolvimento. É notável a sensibilidade das crianças a essas mensagens e o quanto se preocupam com elas. Haim Ginott, grande estudioso do tema na educação infantil nas décadas de 1950 a 1970, conta uma história. Bruce, de 5 anos, foi com a mãe ao novo jardim de infância. Ao chegarem, ele olhou pinturas nas paredes e disse: quem fez esses desenhos feios? A mãe tratou de corrigi-lo. Não se deve dizer que os desenhos são feios quando são bonitos como estes. Mas a professora sabia exatamente o que ele queria dizer. Aqui, disse ela, ninguém é obrigado a pintar quadros bonitos. Quem quiser pode pintar quadros feios se tiver vontade. Bruce sorriu para ela. A professora tinha respondido à sua verdadeira pergunta. O que acontece com um menino que não sabe pintar bem? Em seguida, Bruce viu um carro de bombeiros de brinquedo quebrado, pegou e perguntou num tom de autoridade: quem quebrou este carro de bombeiros? Novamente a mãe interveio: que importa quem tenha quebrado? Você não conhece ninguém aqui. Mas a professora compreendeu. Brinquedos são para brincar, disse ela. Às vezes quebram. Acontece. Novamente sua pergunta tinha sido respondida. O que acontece aos meninos que quebram os brinquedos? Bruce despediu-se da mãe para começar seu primeiro dia no jardim de infância. Não era um lugar onde seria julgado e rotulado. Nunca vencemos nossa sensibilidade a essas mensagens. Há vários anos, eu e meu marido passamos 2 semanas na Provença, no sul da França. Todos foram maravilhosos, muito gentis e generosos. Mas no último dia fomos de carro à Itália para almoçar. Ao chegar, encontramos um pequeno restaurante familiar, e lágrimas começaram a correr no meu rosto. Sentia-me tão bem cuidada, disse a David. Você notou como na França, quando as pessoas nos tratam bem, a gente se sente como quem passou em um teste? Mas na Itália não há teste. Os pais e professores que mandam mensagens de mindset fixo são como a França, e os que mandam mensagens de mindset de crescimento são como a Itália. Vamos começar com as mensagens que os pais mandam aos filhos, mas sabemos que essas são também mensagens que os professores podem mandar a seus alunos e os técnicos a seus atletas.